Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. No capítulo número 45. A partir do verso 19. Isaías 45, 19 em diante. Conta-se uma história de um homem que caiu num buraco no meio do caminho e que não conseguia se livrar daquele buraco. Por várias vezes, com suas próprias forças, ele tentou, mas sem sucesso. Então passou um viajante, viu aquele homem no buraco, percebeu que ele precisava de ajuda e sugeriu que ele tentasse purificar a sua mente. E assim, quando ele atingisse o nível máximo, o chamado nirvana, ele conseguiria sair daquele buraco. Bem, o homem tentou e não conseguiu a pureza total. Não conseguiu sair do buraco. Outro viajante apareceu e disse para aquele homem que, na verdade, o buraco não existia. Que ele deveria pensar que aquilo ali era uma ilusão. O buraco não era algo real. O homem continuava preso no buraco. Outro viajante apareceu e sugeriu àquele homem que estava quedado no buraco que ele procurasse elevar o seu karma através das boas obras, e aí, por meio desse esforço de ajudar o próximo, ele conseguisse, quem sabe na próxima vida, ter uma próxima encarnação melhor. E aquele homem continuava no buraco. Passou então uma outra pessoa e ensinou aquele homem que ele deveria se voltar para uma determinada região e orar 3 vezes ao dia, olhando para aquele lugar. E aquele homem então o fez e não conseguia livrar-se do buraco. Então aquele homem foi perdendo as suas forças. Até que certo dia alguém apareceu a ele e havia algo diferente. Havia uma mensagem. Aquele homem falou que se de fato aquele homem quisesse ser liberto, aquele que estava no buraco, ele deveria reconhecer que não tinha forças para mais nada. Então o viajante amarrou uma corda na cintura daquele homem e o trouxe para fora do buraco. Aquele homem então, que não conseguia salvar-se sozinho, foi salvo. E quando ele se levanta, ele percebe que presa à corda havia uma cruz. Aquele homem então percebeu aquilo que a humanidade ainda não percebeu. Que só em Jesus o ser humano é capaz de sair do buraco. O buraco é o pecado, irmãos, a morte eterna, na qual nós somos incapazes de ser livres se não for por meio daquele Jesus verdadeiro, Senhor, que nos arranca do buraco e simplesmente nos salva da ira vindoura. O texto que nós vamos ler encontra-se em Isaías capítulo 45, verso 19, eu peço sua atenção. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas
a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai amado, obrigado por esta oportunidade de termos liberdade de culto, podermos adorar o teu nome, podermos cantar louvores a ti e também ouvir a tua palavra. Que haja nesta noite edificação, Senhor, que haja nesta noite salvação, que nós possamos nos aproximar de ti por meio da cruz do teu Filho Jesus Cristo. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso Deus sempre declarou desde o início que não havia outro meio de salvação para o homem senão Ele mesmo. Nunca houve entre Israel, ou nunca deveria ter havido, dúvidas quanto a isso. Pois logo que Adão e Eva pecaram, em Gênesis 3, nós vemos no verso 15 ele prometendo a descendência da mulher, o descendente santo que esmagaria a cabeça da serpente. Deus sempre anunciou a Israel que ele era o único Deus e que não havia outro. Na proclamação do Shema, ou da chamada, para que o povo ouvisse, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nada para adoração. E todos esses mandamentos sempre estiveram na mente do povo de Israel. Mas houve um momento em que Israel se afastou de Deus e começou a invejar as nações que se diziam ricas por terem muitos deuses. Israel então pecou contra Deus em muitos momentos. Logo quando chegaram na terra prometida, Deus permitiu que outras nações pagãs, ficassem ao redor deles, e eles começaram a se envolver logo após a morte de Josué com os deuses destas nações. Nós vemos também no livro dos reis e das crônicas os reis de Israel se envolvendo com a idolatria, ao ponto de que Deus não mais tolerou, de tal forma que ele enviou o seu chicote, a Babilônia, os caldeus, povo terrível, para ferir Israel por conta da sua idolatria. Deus nunca permitiu ser trocado pelo seu povo por qualquer outra coisa. É nesse sentido que a Escritura diz que ele tem ciúmes da sua glória. E por que Deus tem ciúmes da sua glória? Porque ele sabe que os outros deuses são falsos, fruto da imaginação humana. E como diz o Salmo, tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e som nenhum lhes sai da boca, e aqueles que o adoram se tornam semelhantes a eles. Portanto, qualquer outra forma de nós colocarmos as nossas esperanças, as nossas expectativas,
nós colocarmos o nosso amor, o nosso zelo, que não esteja centrado na pessoa bendita do nosso Deus, é por ele chamado e considerado idolatria. E Deus odeia a idolatria, ele abomina a idolatria. Seja a idolatria como alguém que adora a uma imagem de escultura, ou seja a idolatria alguém que adora deuses invisíveis, como a riqueza, a glória, o poder. Observe que Jesus chamou a atenção que ninguém poderia servir a Deus e às riquezas, a quem ele chamou Mamon, o Deus do dinheiro. E tantas outras formas de idolatria que são facilmente encontradas no coração do homem. Por isso João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós não precisamos de muitos esforços para colocarmos a nossa esperança, o nosso amor maior em outras coisas. Nós somos facilmente ludibriados pelas coisas desta vida. Deus chama então a atenção do seu povo para que ele se voltasse apenas para o Senhor e deixasse de lado os outros deuses. A argumentação de Deus, irmãos, através do profeta Isaías é perfeita, é maravilhosa. Ao mesmo tempo que nós encontramos aqui uma profecia, nós também estamos lidando com a literatura poética. Observe aqui que nós estamos tratando do livro do profeta Isaías, que foi um dos profetas maiores, o profeta que mais escreveu, por isso chamado profeta maior. Ele foi criado no templo, portanto era um homem erudito, era um homem conhecedor de muitas línguas. E Isaías foi chamado por Deus por meio de uma visão da glória de Deus. Ele disse que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando ele teve aquela visão da glória de Deus, querubins, serafins, ele olhou e disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Naquele mesmo instante um anjo foi lá, o consolou, purificou os seus lábios. E logo após nós vemos o profeta Isaías sendo chamado por Deus para profetizar às nações, especialmente a Israel, mas para ser profeta entre as nações. O Senhor mesmo disse a ele: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta disse: eis-me aqui, Senhor. Assim foi a chamada deste grande homem de Deus, conhecido por nós como profeta messiânico, visto que nenhum profeta profetizou mais sobre a vinda do nosso Salvador do que ele. Isaías, então, teve a oportunidade, irmãos, de conviver com muitos bons reis de Israel. Quando a visão vem para ele, no ano da morte do rei Uzias, se você for observar a vida do rei Uzias, foi uma vida exemplar, foi um grande homem de Deus. Uzias tinha reformado Israel em muitos aspectos. Uzias tinha transformado Israel em uma grande potência militar, tinha cuidado das fronteiras de Israel, era um rei maravilhoso. Talvez a gente nunca tenha tido uma experiência assim, de ter um governante daqueles de quem a gente não pode falar nada, Uzias era mais ou menos assim, e Israel amava Uzias. E o interessante é que quando Uzias morre, naturalmente o povo começa a se sentir desesperançado. E é no meio dessa desesperança, no meio dessa tristeza de perder um grande líder, de perder um grande homem, um grande governante, que Isaías tem a visão do Senhor assentado num trono. É como se Deus estivesse dizendo para ele, revelando ao coração do profeta: Isaías, apesar de Uzias, quem governa sou eu, quem domina todas as coisas sou eu, quem está no trono sou eu. Isso era um consolo para a vida do profeta. Desta forma, então, irmãos, nós vemos ele sendo grandemente usado pelo Senhor, depois do seu chamado, para falar a Israel, agora num período de reis difíceis.
Os últimos reis de Israel, Joaquim, Jeoaquim, Zedequias, foram reis que pecaram muito contra o Senhor. Pecados terríveis, ligados à idolatria, ao adultério, à balança enganosa. Os julgamentos não eram justos. Israel estava vivendo um verdadeiro caos moral, espiritual. Eles iam ao templo do Senhor, achavam-se ali protegidos porque estavam no meio do tabernáculo, mas o coração deles estava cheio de sangue e as mãos manchadas. Deus então levanta o seu profeta. E diante da idolatria de Israel, diante da idolatria da própria Babilônia, porque a acusação que se fazia contra Israel é que Israel era uma nação pobre, porque adorava um único Deus. A verdade é que o monoteísmo, a ideia de monoteísmo, vem a partir de Israel. E não é de Israel especificamente, mas é a revelação de Deus a Israel. Pois, na verdade, só existe um Deus. Ele é o Senhor, nosso Deus. Então, quando Isaías fala essas palavras proféticas e poéticas aqui, nós precisamos observá-la com devido cuidado para interpretarmos da forma adequada. Observe que ele começa com a negativa. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. O que é que Deus está dizendo para Israel? Ele está dizendo assim: Israel, tudo que eu falei para vocês não foi segredo para ninguém. Eu falei para que todos saibam. Eu não falei no meio da escuridão, mas eu falei no meio da luz. Eu disse para que todos saibam. E o que é que Deus disse para que todos saibam? É que só Ele é Deus. Deus sempre deixou claro que não há outros deuses. Da mesma forma, observe, não disse à descendência de Jacó, no caso os israelitas, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Agora, como é uma literatura poética, a gente precisa interpretá-la tirando aqui a negativa para a gente entender qual é a afirmação que Deus quer fazer. No verso 19, o que Deus quer dizer é: eu falei para que todos saibam. Eu não falei em oculto, eu falei em público. Eu não falei para vocês que vocês vão me buscar em vão. Pelo contrário, eu falei para vocês, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. Porque eu sou Deus e não há outro além de mim. É isso que Deus quer dizer nestes versos aqui. Por quê, irmãos? Porque Deus não mente. Deus não é Deus de proclamar mentiras. Deus é o Deus da verdade e de proclamar aquilo que é justo, o que é verdadeiro, o que é direito. É tão importante, irmãos, as pessoas saberem disso, porque se nós pensarmos bem na ilustração que eu usei no começo do texto, nós vamos perceber que ela é mais atual do que nós imaginamos, porque nos dias de hoje, as pessoas têm falado a respeito de fé como se fosse algo individual, no sentido de cada um exerce da forma que quer. Então tem gente que diz assim: olha, se você crê que aquela árvore ali é um Deus, exerça a sua fé. Olha, se você crê de tal forma que aquela imagem te leva a Deus, então vai lá e ore, porque o mais importante é a tua fé. Então é como se as pessoas dissessem assim: olha, pegue qualquer caminho aqui que você vai dar na praia. Os irmãos sabem que não é bem assim, não é verdade? Qualquer caminho não nos leva à praia. A gente precisa ter um caminho, né? Então é como se as pessoas dissessem assim: olha, busque a Deus da sua forma, porque toda religião leva o homem a Deus. E eis aí o grande perigo do secularismo, inclusive no meio da igreja. É por isso que nós vemos às vezes cantores ditos gospel subindo no palco com transexuais, cantando músicas com eles, como a Priscila Alcântara, adorada pela juventude aí, mas que sobe para cantar
com uma cantora transexual e diz que está tudo bem, que está tudo tranquilo, num palco do Lollapalooza. Ou a gente vê Kleber Lucas indo para um terreiro de Umbanda e cantando lá, segura na mão de Deus e vai, e todo mundo acha que é tranquilo. É exatamente o sincretismo, essa mistura que nos Estados Unidos aconteceu há alguns anos, que tem acabado com a igreja cristã americana. Os evangélicos, a música deixou de ser música para adoração a Deus e se tornou mercado. Então não é incomum você ver hoje um grupo que canta aí músicas pornográficas colocarem dentro das suas canções uma música gospel. Ou cantores que dançam rebolando e fazendo coisas pornográficas, dizendo eu sou evangélico. Se cria no meio brasileiro hoje a mesma ideia que se criou na cultura americana, que destruiu a igreja americana e tem destruído do secularismo, muito fortemente no Brasil. E não tem meio melhor de secularizar a igreja que não a música, o meio artístico, porque se dá licença poética para tudo. Da mesma forma, as pessoas começam a adicionar às suas vidas licenças e mais licenças, permissões e mais permissões para viverem suas vidas à sua maneira, do seu próprio jeito, achando que esse caminho leva a Deus, quando na verdade a porta da salvação continua sendo estreita. O caminho continua sendo estreito. Larga é a porta que conduz à perdição, mas o caminho para o céu continua sendo estreito. Deus não deixou, irmãos, ninguém inocente quanto a isso. Todo Israel conhecia a lei. Não há outro Deus. É só Ele. É Ele quem estabelece os meios e os métodos. Não adianta para o homem tentar salvar-se com as suas próprias boas obras. Não adianta o homem colocar esperança na próxima encarnação, porque não haverá próxima encarnação. Não adianta o homem tentar, pela sua própria força, a pureza espiritual, ao ponto de alcançar o nirvana. Não adianta. Ou Deus vem ao encontro do homem perdido no buraco, ou ele continuará nas trevas do pecado eternamente. No verso 20 ele diz: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem, observe aqui esse verso, nada sabem os que carregam um lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. O Senhor está dizendo, é ignorância. Buscar salvação em ídolos é ignorância. Essa era a forma dos povos antigos. Eles tinham um Deus para cada coisa. De repente para livrá-los da chuva, de repente para livrá-los do terremoto, ou para livrá-los da seca, ou para livrá-los da fome. Era um Deus para cada coisa. Se nós observarmos as pragas do Egito ali, tem a ver com os deuses dos egípcios. E ali foram 10 pragas só, mas os egípcios tinham milhões de deuses. Assim como também os gregos. É impressionante a cena de Paulo entrando em Atenas, porque o texto diz que quando ele olhou, o seu coração se revoltava ante a idolatria de Israel. Alguns comentaristas dizem que havia mais deuses, um D minúsculo, né, imagens, em Atenas, na Grécia, do que pessoas. É um negócio impressionante. E aquilo ali virou um comércio. As pessoas iam para lá e havia Deus para todo gosto, um mais forte que o outro, segundo a imaginação humana e as sugestões de Satanás. Então Deus olha para o seu povo, para Israel, e diz assim:
declarai e apresentai as vossas razões. É Deus dizendo assim, vamos arrazoar, vamos discutir agora. Vamos colocar as coisas na mesa. Tomem conselho uns com os outros, conversem, discutam. Mas uma coisa eu declaro a vocês. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Deus está dizendo, olha, desde o início eu proclamei que não há outro Deus. Desde o começo. Eu nunca menti para vocês. Eu nunca enganei vocês. Quem desde aquele tempo anunciou, porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Observem, irmãos, Deus está insistindo para que Israel atentasse para os mandamentos dele, em especial os 12 primeiros mandamentos. E quando Deus insiste com Israel, irmãos, não é apenas pela sua glória, o que já seria o bastante, mas é também porque ele é tão misericordioso, que ele não quer que o seu povo se perca, buscando esperança, confiança em deuses que não existem, que são fruto da imaginação humana ou das sugestões de Satanás, mas que só produzem frustração, porque eles nada podem fazer, absolutamente, pois na verdade eles não existem. Não há outro Deus além do Senhor. Só Ele é Deus de eternidade a eternidade. É Ele quem fez todas as coisas, é Ele quem preserva todas as coisas. Ele é o Criador e é o governador. Ele é o Criador e é o mantenedor. Ele é o Criador e é o dominador de tudo que existe. Portanto, procurar qualquer outro caminho que não seja o Senhor é perda de tempo, é frustração. Agora o verso 22. Eu queria convidar os irmãos a ler esse verso comigo. Vamos lá? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meus irmãos, numa noite de inverno, numa região da Inglaterra, esse texto foi pregado. Apenas este verso. A história conta que era um diácono, porque o pastor não conseguiu chegar. A neve era tanta, que as pessoas da congregação não conseguiram chegar na sua grande maioria. Haviam poucas pessoas. E a história conta que um pequeno jovem, um adolescente, conseguiu chegar com muito esforço aquela manhã no culto da igreja. E o texto do sermão foi exatamente este verso, apenas este verso. Segundo a história, o diácono não estava tão preparado para pregar. Ele não se sentia capaz. E que possivelmente, a história conta, que possivelmente ele estava desejoso que ninguém mais chegasse na congregação para que ele pudesse fechar as portas e ir embora para casa. Acho que todo pregador já sentiu esse desejo. Eu não vou mentir para os irmãos. Mas naquele dia ele teve que pregar, só tinha ele, e ele pregou esse sermão. E um jovem se converteu. Esse jovem era Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores batista. Talvez o maior pregador do movimento pós-puritano, ou no final do puritanismo inglês. E a perspectiva que Charles Spurgeon teve desse texto é exatamente nessa linha que nós estamos falando nesta noite. Há apenas um caminho para resolver o problema do desespero do homem no buraco. Há apenas uma forma, é ele olhar para Deus. Quando eu lembro desse texto, irmãos, automaticamente ele me leva para os versos de João capítulo 3.
É interessante porque, via de regra, nós olhamos para esse texto e vamos logo para João 3,16, não é? Não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu queria pedir que você abrisse aí comigo, só para você conferir, talvez tenha passado despercebido para você algumas informações que são importantes aqui. Evangelho de João, capítulo 3, aí você fica com o dedo, bota um dedinho aí no texto de Isaías, para caminhar comigo um pouquinho. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, no final da conversa de Jesus com Nicodemos, no verso 13, o texto diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E talvez esse, irmãos, agora, esses dois versos sejam um dos mais importantes do livro. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos, por que eu considero esse texto importantíssimo? Ele nos remete àquele momento em que Israel pecou contra Deus tão gravemente que Deus enviou serpentes para ferir o povo. E Moisés clamou ao Senhor para que o povo fosse curado, e Deus então ordenou que fosse construída uma serpente de bronze. E disse para Israel que todo o povo que olhasse para aquela serpente seria curado. Por que a serpente? Não era para ser adorada de forma alguma. Deus nunca construiu ídolos. Mas era justamente por eles terem sido feridos pela serpente, eles deveriam olhar para a serpente para serem curados do veneno. Mas isso também era profético. E João entende isso de tal forma que faz uma alusão a esse texto aqui. O detalhe é que essa serpente depois, no tempo de Ezequias, virou alvo de adoração e foi destruída, né? Justamente por causa dessa tendência humana à idolatria. Mas a profecia continuou no coração do povo, de tal forma que João diz, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, também vão levantar o Filho do Homem. E o que é interessante aqui, irmãos, é que quando Jesus foi levantado, os homens pensavam que estavam destruindo suas vidas. Colocaram ele no madeiro, ao lado de 2 ladrões, e o levantaram para zombarem dele, dizerem palavras tolas contra ele. Se tu és Deus, salva-te a ti mesmo. E tantas outras palavras que foram ditas contra o nosso Salvador, depois de tudo que ele já havia passado, açoite, ser cuspido, enfim, a coroa de espinhos. Mas os homens não imaginavam que quando estavam levantando Jesus, estavam atraindo para ele homens que seriam por ele salvos. Pois todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. O que é que nós precisamos então para sair do buraco? O que é que nós precisamos então para sair da perdição? Para sairmos do fundo do poço? Apenas olhar para Jesus. Apenas confiar nele. Apenas crer que nele há salvação para as nossas almas. Por isso o texto conclama: olhai, Israel, para mim, e vocês serão salvos, todos vós, e todos os limites da terra. Observem, irmãos, que a promessa aqui está sendo estendida de Israel para todas as nações. Ou seja, todo aquele, indistintamente, sem acepção de pessoas, que olhar para Jesus, independentemente do seu passado, dos seus pecados, das suas mazelas,
de tudo que já fez e já cometeu. Todo aquele que olhar para ele será salvo, porque só ele é poderoso para salvar, e ele é misericordioso, e ele é Deus e não há outro. Só quem pode salvar o homem é Deus, e só Jesus Cristo é Deus. Por mim mesmo, diz o verso 23, tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Aqui, irmãos, está uma outra garantia. Deus, desde o começo do texto, nos diz: eu não minto, o que eu falo é verdadeiro. Todo aquele que olhar para mim será salvo. E mais, diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Pois, meus irmãos, ainda que o homem busque se levantar contra Deus achando que é alguma coisa, o homem não é nada diante de Deus, absolutamente nada. Mas Deus é grande e poderoso. E todo joelho, irmãos, não importa o status, o nível, não importa o quanto ele estudou, se é doutor ou pós-doutor, se é milionário ou bilionário, todo joelho se dobrará diante daquele que é Senhor e Rei. De mim se dirá, diz o verso 24, tão somente no Senhor há justiça. Naquele dia, irmãos, os homens reconhecerão, infelizmente alguns tardiamente, que só Deus é o Senhor, só nele há justiça. E virão envergonhados todos que se irritaram contra ele. Observem, irmãos, os que dobrarão os seus joelhos sem reconhecer aqui na terra que Jesus Cristo é Deus, terão os seus joelhos dobrados, com suas línguas confessarão que Jesus é o Senhor, mas para a sua vergonha, pois não reconheceram enquanto era tempo. Porém, no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e no Senhor se gloriará. Para nós, irmãos, aquele momento da consumação, aquele momento em que, no soar da trombeta, Deus porá fim a todas as coisas e levará o homem ao juízo. Naquele dia, os ímpios se envergonharão da sua impiedade, da sua incredulidade, porque não reconheceram que só o Senhor é Deus. Mas a igreja, o povo de Deus, o Israel de Deus, será justificado porque creu. A justiça pela fé. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós nos gloriaremos nele, nós nos alegraremos nele, nós desfrutaremos dele. Ah, se o mundo conhecesse o amor de Deus, ah, se o mundo reconhecesse que só nele há justiça, ah, se o mundo reconhecesse que só ele é o caminho, a verdade e a vida. Ah, irmãos, se o mundo conhecesse que só há um Deus e que ele é digno de ser adorado e que as nossas vidas devem ser rendidas a ele e que não é o nosso próprio braço, que não é a nossa própria força que vai nos conseguir tirar do buraco. Não é a nossa mente na tentativa de purificá-la, porque nós não conseguimos fazer sozinhos. Que nós não precisamos esperar encarnações e mais encarnações, pois elas não existem. Se na verdade existisse reencarnação, o mundo se tornaria cada dia melhor, né? Mas a verdade é que o mundo tem se tornado cada dia pior. É mais uma prova concreta, além das Escrituras, de que não existe encarnação ou reencarnação. Ah, se o mundo reconhecesse que não precisa se prostrar diante de uma imagem de escultura, que nada pode fazer nem por si mesma. Uma imagem não pode nem zelar por ela mesma, irmãos.
elas precisam que alguém limpe, elas precisam que um artífice, como diz o profeta Isaías em outro texto, seja perito e a coloque numa madeira reta que não oscile, porque se oscilar ela cai e deixa de existir. Mas Israel, a igreja, confia no Senhor. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Que seja o Senhor a tua esperança, que seja o Senhor a tua alegria, que Ele seja o teu único Deus, que você olhe somente para Ele, que você não olhe para a sua própria força, que você não olhe para o seu coração, porque o coração é enganoso, a nossa força é pequena, as nossas obras, o nosso comportamento oscila muitas vezes, nós pecamos em muitas coisas. Portanto, qualquer forma, qualquer meio, qualquer estratégia humana de salvar-se a si mesmo é frustração, é continuar no buraco, é continuar perdido, pobre, cego e nu. Mas todo aquele que olhar para o Senhor será salvo, a despeito da sua condição, a despeito do seu passado. Só Ele é poderoso para colocar corda na nossa cintura e nos trazer para cima por meio da cruz do seu Filho. Confie somente em Jesus. Entregue a Ele a sua vida. Renda a Ele a sua vida como uma oferta de louvor, mas só a Ele. Faça dele a razão da tua alegria, da tua esperança. Não coloque a tua expectativa nas coisas desta vida, mas olhe somente para Ele e seja feliz. E saia do buraco, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque não foi por nós mesmos, mas foi pela tua força que nós saímos do buraco da perdição, que nós fomos tirados do fundo do poço, que nós fomos resgatados das trevas. O Senhor nunca mentiu, o Senhor sempre deixou claro, de geração em geração, que só há um Deus, que és tu. Perdoa-nos, Deus, quando às vezes confiamos em nós mesmos, confiamos no nosso emprego, confiamos nas nossas habilidades, confiamos na nossa pureza. Perdoa-nos, Deus, quando desviamos os nossos olhos de Ti e colocamos a nossa expectativa sobre qualquer outra coisa. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, o autor e consumador da nossa fé, e olhando para Ti nós vivamos. Que nenhum de nós sejamos enganados pelo que o mundo diz ou pelo que o mundo oferece, nem mesmo pelo nosso coração caído, mas que nós, como novas criaturas, nós que recebemos um novo coração, nós que recebemos o Teu Espírito, sejamos instrumentos para proclamar a todos os limites da terra que não há outro Deus senão o Senhor. A Ti, ó Deus, que és o único digno de receber, seja para sempre a honra, a glória, o domínio, a força, a majestade, a sabedoria pelos séculos dos séculos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Sentemos-nos, irmãos.